Alô, amigos, vamos iniciar agora a segunda parte de trigonometria para o Enem, onde nós vamos estudar a trigonometria circular, a trigonometria no círculo, no ciclo ou na circunferência trigonométrica, ok? E qual a diferença fundamental entre a trigonometria de Hiparco e essa trigonometria mais moderna? É porque na trigonometria de Hiparco, toda a trigonometria se desenvolvia num triângulo retângulo. Então você só podia trabalhar com senos e cossenos para ângulos agudos, ângulos entre 0 e 90 graus. Há um passo que com a trigonometria circular, você pode trabalhar com seno e cosseno de arcos com qualquer amplitude, de 0 a 360 graus, mais do que 360 graus, arcos negativos. Então, o estudo da trigonometria no círculo trigonométrico é uma ampliação da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Então, tudo começa com a definição do círculo ou ainda ciclo ou ainda circunferência trigonométrica. Tanto faz dizer circunferência trigonométrica, como dizer ciclo trigonométrico, como dizer círculo trigonométrico. Independentemente de ser chamado de círculo trigonométrico, ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, o que é isso? Pois bem, vamos à definição. Primeiramente, considere aqui o plano cartesiano. E eis as duas retas que o determinam, que são duas retas reais, perpendiculares e concorrentes nas suas respectivas origens. A horizontal, que é o eixo das abscissas, a vertical, que é o eixo das ordenadas, perpendiculares entre si, nos seus respectivos zeros. Pois bem, no plano cartesiano, considere uma circunferência de raio unitário, centrada na origem. O que é uma circunferência de raio unitário? É uma circunferência cujo raio pode ter qualquer medida. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, 20 quilômetros, 8 raiz de 3 metros, 19 polegadas. Agora, qualquer que seja a medida que esse raio tiver, a medida deste raio vai ser considerada como sendo uma unidade de comprimento. Se o raio dessa circunferência, qualquer que seja a medida dele, for uma unidade de comprimento, este ponto aqui, que eu vou chamar de A, onde a circunferência intercepta a orientação positiva do eixo das abscissas, é o ponto que tem abscissa 1, ordenada 0, porque o raio é 1. Esse ponto aqui que eu vou chamar de B, que é onde a circunferência intercepta a orientação positiva do eixo das ordenadas, é o ponto de abscissa 0, ordenada 1. Este ponto aqui que eu estou chamando de C, que é onde a circunferência intercepta a orientação negativa do eixo das abscissas, é o ponto que tem a abscissa menos 1, ordenada 0. E este ponto aqui, ponto D, que é onde a circunferência intercepta a orientação negativa do eixo das ordenadas, é o ponto que tem a abscissa 0 e ordenada menos 1. Não é? Nada que nós não saibamos a partir dos estudos que fizemos do plano cartesiano. Vamos considerar esse ponto A, de abscissa 1 e ordenada 0, como sendo, por definição, a origem dos arcos trigonométricos. Então, todo arco
trigonométrico tem por obrigação iniciar neste ponto A. Ele é a origem dos arcos trigonométricos. Independentemente do sentido de percurso, se vai ser o sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao dos deslocamentos dos ponteiros de um relógio, ou o sentido horário, que é o sentido no qual se deslocam os ponteiros de um relógio, independentemente de quantas voltas em qualquer sentido ou fração de volta esse arco venha a percorrer. O sentido anti-horário é considerado o sentido positivo. O sentido horário é o sentido negativo, tá certo? Todo arco que ficar com extremidade entre A e B, ele é um arco de primeiro quadrante, independentemente de quantas voltas tenha dado ou qual foi o sentido de percurso, anti-horário ou horário. Pouco importa, se der 500 voltas no sentido horário e parar aqui entre A e B, ele é um arco de primeiro quadrante. Entre B e C, é um arco de segundo quadrante. Entre C e D, é um arco de terceiro quadrante. E entre D e A, é um arco de quarto quadrante. Por definição, este é o círculo trigonométrico. Agora, se for um arco de primeira volta, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, tá? Se ele não chegar a completar essa primeira volta e parar entre A e B, ele é um arco de primeiro quadrante. Se parar entre B e C, ele é um arco de segundo quadrante. Se parar entre C e D, ele é um arco de terceiro quadrante. E se parar entre D e A, é um arco de quarto quadrante. Mas se o arco começa em A, que é a origem dos arcos, então um arco que começa em A, termina em A, e que não deu percurso nenhum, um arco nulo, a medida dele é 0 grau. Se vier de A até B e parar em B, 90 graus. Se vier de A no sentido anti-horário e ainda no decurso da primeira volta, parar em C, ele mede 180 graus. Em D, 270 graus. E ao completar a primeira volta no sentido anti-horário, ele vai ser um arco de 360 graus. Tá certo ou não? Pois bem, qualquer arco cuja medida ficar entre 0 e 360 graus, ele é considerado a menor determinação positiva. Esses arcos também podem ser medidos em radianos, tá certo? Se der uma volta completa no sentido anti-horário, ele vai medir 2π radianos. Meia volta, π radianos. Se meia volta é π radianos, um quarto de volta, que é sair de A até B, é a metade de π radianos. E se percorrer 270 graus apenas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, como cada 90 graus é π sobre 2, de 0 até 270 graus tem 3 vezes 90 graus. Então tem 3 vezes π sobre 2 radianos. Então arcos de primeira volta no sentido anti-horário, tá? Entre A e B tem medida entre 0 grau e 90 graus em graus, 0 radiano e π sobre 2 radianos. Com extremidade entre B e C em graus, maior do que 90 graus, menor do que 180 graus, em radianos, maior do que π sobre 2, menor do que π.
Se a extremidade ficar entre C e D, e ele for no sentido anti-horário, e a extremidade dele ficar entre C e D, aqui no terceiro quadrante, ainda na primeira volta, a medida dele é maior do que 180 graus, menor do que 270 graus, ou em radianos, maior do que π radianos, menor do que 3π sobre 2. E aqui no quarto quadrante, maior do que 270 graus, menor do que 360 graus, ou em radianos, maior do que 3π sobre 2, menor do que 2π. Lembrando aos senhores que uma volta completa no sentido anti-horário, no sentido positivo, em radianos são 2π radianos. Mas por que isso? Vamos explicar melhor essa história do radiano. Como é que eu sei se um arco mede 1 radiano? É muito simples, meu amor. Considere aqui uma circunferência. E o que seria um arco de 1 radiano? Né? Então, essa circunferência tem centro, este é o raio. Todo arco que retificado tiver medida igual a esse raio, ele mede 1 radiano. Então, seria o seguinte, vamos fazer um experimento aqui. De O até A é o raio da circunferência. Se eu pego esse raio e curvo ele, dando a ele a mesma curvatura da circunferência, aqui estaria uma extremidade e aqui a outra, esse arco, que se você, esse arco, olha aqui, que se você retificar, tem a mesma medida do raio da circunferência, esse é um arco de 1 radiano. E se esse arco mede 1 radiano, o ângulo central que corresponde a ele também tem 1 radiano. Um radiano, ele tem aproximadamente, por excesso, 60 graus. Tá? Agora, 60 graus é uma aproximação por excesso, porque um radiano tem menos de 60 graus. Um radiano tem aproximadamente 57 graus. Para vocês compreenderem bem melhor, eu tenho aqui uma animação que eu quero mostrar aqui na tela. Agora tenham paciência, porque eu preciso ir buscar isso na internet. Só um momento. Então eu vou copiar esse endereço aqui. Cadê, meu Deus? Ih, não estou conseguindo copiar, não. Deixa eu ver. Deixa eu dar um clique em cima. Não, então eu tenho que finalizar. É bom porque é ao vivo, né? Finalizei. Fui lá. Agora sim, agora vai. Vamos copiar esse endereço aqui. Não, não é copiar aqui, eu quero copiar mesmo. De novo. Tenham paciência. Copiar. Copiar aqui não. Quero copiar. Agora. Copio. Agora eu vou abrir o Google, né? Tenham paciência, meu computador está super lento. Então vamos lá no Google, colar esse endereço, essa URL, né? É URL, né? E fazer uma busca. Chegou. Aí agora nós vamos aqui, triângulo, retângulo, ângulos, círculo trigonométrico. Eu acho que é aqui. Atenção, não é. É. Cadê o radiano? Eu quero o radiano. Ele aqui, agora eu vou dar um tela cheia. Que maravilha! Esse experimento vai ser
vai explicar o mesmo que eu expliquei a vocês aqui, agora com uma animação muito melhor. Então veja, você tem aqui o raio. Se eu arquear da forma de um arco a esse raio, eu vou ter um arco que, quando retificado, tem a mesma medida do raio. Aí esse arco vai ter 1 radiano. Observem, prestem bem atenção, queridos. Lá vai, ó. Então nós estamos, tá notando que o raio está se curvando? Eu estou querendo dar a esse raio a mesma curvatura da circunferência. Olhe que beleza. Pois bem, então este arco que começa aqui em A e termina aqui em B, esse arco, ele tem 1 radiano. Por que é que esse arco de A até B tem 1 radiano? Porque este arco, se você retificar ele vai ter o mesmo comprimento do raio. Vou voltar para você ver. Toda paciência do mundo é válida. Vou voltar, ó. Eu agora estou retificando o arco, eu estou esticando ele, para você ver que depois que ele fica esticadinho, retificado, vira um segmento de reta, ele tem a mesma medida do raio, né? Aí ele lá na circunferência, curvo, gera um arco de 1 radiano. Agora a pergunta é, quantos radianos tem numa volta completa? Tem 1, 2, 3. Veja que 3 radianos, 1 radiano, 2, 3, é quase 180 graus. Se cada radiano tivesse 60 graus, os 3 radianos seria 180 graus. Então é preciso um pouquinho mais do que 3 radianos para completar 180 graus. Por sinal, eu vou antecipar uma coisa para vocês. Esse arcozinho daqui, ele tem aproximadamente 0,14 radianos. Então meia volta é 1, 2 radianos, 3 radianos, mais 0,14, então dá 3,14 radianos. 3,14 é uma aproximação de quem? De π. Então 180 graus, 180 graus são exatamente π, que é aproximadamente 3,14 radianos. É por isso que na volta completa tem 2 π radianos, tem aproximadamente 6,28. Vamos continuar. Então aí você já tem 3 radianos, 4, 5, 6. Então, ó, 1 radiano, 2, 3, 4, 5, 6. Essa partezinha aqui é aproximadamente 0,28 radianos. Então é preciso aproximadamente 6,28 radianos para ter um arco de 360 graus. Mas vamos completar. Tá bem focadozinho aí, que eu não quero ficar na frente. Pá! Então a volta completa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 0,28 aproximadamente 6,28 radianos, ou seja, 2 π radianos. Maravilhoso. Mais uma vez. One more time. Bora ver. Então você tem aí o raio, você arqueia o raio, dando a ele a mesma curvatura da circunferência, aí tem um arco de 1 radiano. Esse arco mede 1 radiano,
E esse ângulo central, 1 radiano. Maravilha, né? Aí continuando. E na volta toda, quantos radianos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 pi radianos. Se a volta completa tem 2 pi radianos, meia volta tem 1 pi radianos. Metade de meia volta, 90 graus, tem metade de pi radianos, pi sobre 2 radianos, e 270 graus, que é 3 vezes 90 graus, se 90 graus é metade de pi radianos, 270 graus é 3 vezes 90 graus, então é 3 vezes metade de pi radianos, 3 pi sobre 2 radianos. Sensacional. Certo, gente? Aí agora vamos minimizar aqui, vou até deixar essa página aberta e vamos voltar para os nossos slides, não é verdade? Para vocês perceberem melhor tudo que foi explicado, né, sobre o círculo trigonométrico, né? Deixa-me dar um tela cheia aqui, que bom, vamos animar, olhe lá. Círculo trigonométrico, né? O centro é essa figura aqui, viu? Esqueça de cá. O centro, esse ponto A é a origem dos arcos. Este sentido anti-horário é o sentido positivo. O arco começa em A, termina em A, mede 0 grau. De A para aqui 90 graus ou π sobre 2 radianos. Até aqui 180 graus ou π radianos. Até aqui no sentido positivo de A até aqui 270 graus ou 3π sobre 2, e ao completar uma volta partindo de A, retornando para A, 360 graus ou 2π. No sentido negativo, aqui teria menos 90 graus, menos π sobre 2, menos 180 graus ou menos π radianos, menos 270 graus ou menos 3π sobre 2, menos 360 graus ou menos 2π. Não é verdade? Mais uma vez, para que vocês possam observar essa figura aí, o centro do círculo trigonométrico, a origem dos arcos, sentido positivo, percorreu o primeiro quadrante 90 graus ou π sobre 2, percorreu os dois primeiros quadrantes, primeiro e segundo, chega no ponto C, 180 graus ou π radianos, chega no ponto D, 270 graus ou 3π sobre 2, completa uma volta no sentido positivo, 360 graus ou 2π radianos. No sentido negativo, partindo de A, né? Sensacional. Ok? Passemos agora para outra figura. Opa, volta. Poxa, não quer voltar não? Foi que houve aqui agora. Vamos lá. Oi, ele está dizendo que não é possível reproduzir a mídia, por quê? Vamos lá. Aí, ó. Mais uma vez, não é? O arco é em lilás, hein? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 180 graus, 225, 240, 270 graus, 300 graus, 315 graus, 330 graus, 360 graus. Sensacional! Ok, amigos? Então este é o círculo trigonométrico. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. E todas as vezes que você precisar transformar um arco, cuja medida está em graus, para radianos, você se vale de uma regrinha de 3, simples e direta. Por exemplo, um arco de 70 graus, que seria um arco de primeiro quadrante, saindo da origem dos arcos no sentido positivo, não é? Em radianos,
quantos radianos teria esse arco? Então basta você formar uma regra de 3, simples e direta, graus, radianos. 180 graus, π radianos. 70 graus, x radianos. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, 180 graus está para 70 graus, assim como π radianos está para x radianos. 180 graus dividido por 10 graus dá 18, 70 graus dividido por 10 graus dá 7. 18x é igual a 7π, x é igual a 7π sobre 18 radianos. Então, um arco de 70 graus, que seria como aqui na figura, partir da origem dos arcos, no sentido anti-horário, que é positivo, e parar faltando 20 graus para chegar na fronteira do primeiro para o segundo quadrante, esse arco aqui é um arco de 70 graus. E se ele é de 70 graus, ele também mede 7π sobre 18 radianos. E não é só o arco, é também o ângulo central. É um ângulo de 70 graus ou um ângulo de 7π sobre 18 radianos. Maravilhoso, né? E a recíproca? Ô professor Edinaldo, e a recíproca? Por exemplo, bora para aqui. Por exemplo, um arco que mede 5π, um arco que mede 5π sobre 3 radianos. Quantos graus ele tem? A mesma regra de 3 graus radianos. E é uma regra de 3 simples e direta. As duas grandezas são diretamente proporcionais. 180 graus são π radianos, 5π sobre 3 radianos são x graus. Como as grandezas são diretamente proporcionais, 180 graus sobre x é igual a π radianos sobre 5π sobre 3 radianos. Cancela radiano com radiano, π com π, ficou 180 graus sobre x é igual a 1 sobre 5 terços. O inverso de 5 terços, 3 quintos. 3 por 3 dá 1. 180 graus pelo mesmo 3, 60 graus. Produto dos meios, x vezes 1, x é igual ao produto dos extremos. 60 graus vezes 5 graus, 300 graus. Então, um arco T, 5π sobre 3 radianos, é a mesmíssima coisa que o arco T, 300 graus. Ou seja, bora para cá, é esse arco sair da origem no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e percorrer 90 graus, 180 graus, 270 graus e a partir daqui avançar mais 30 graus. Aí este arco é um arco de 300 graus. Este ângulo central é um ângulo de 300 graus. Este mesmo arco
é um arco que mede 5π sobre 3 radianos, e esse mesmo ângulo central, nesse sentido, é um ângulo que mede 5π sobre 3 radianos. Sensacional!